Olá, meus anjos, como é que vocês estão? E aí, alunos do sétimo ano de ensino fundamental do EducaPE, aula de geografia, a nossa aula hoje do sétimo ano de ensino fundamental vai ser a nossa aula 9, tá? Qual é o tema? Dando continuidade ainda, estamos características da população brasileira, incluindo seus aspectos de renda e cultura hoje, tá bom? Vamos juntos? Meus amores, por que essa aula hoje? Porque a gente vai tentar analisar a distribuição do territorial da população brasileira, contando a sua diversidade etnocultural, do povo indígena, africana, a europeia e asiática. Ainda temos aspecto de renda, que vai ter a cultura, a qualidade de vida, sexo, gênero, idade por regiões, ainda visando compreender todo o panorama atualíssimo. Tá bom? Vamos juntos? Primeiro, como é que a gente conceitua a população? O termo população, gente, vem do consoante da disciplina que se refere a distintas definições. Vê só, na biologia a gente vai definir como um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem numa mesma área em um determinado período, tá? Já na sociologia, a gente vai definir como um conjunto de pessoas adscritas a um determinado espaço, num dado tempo. Já a estatística, a gente vai trabalhar a definição da população como um conjunto que todos os elementos ou resultados sobre uma investigação. Então, a gente passou para a área da natureza, foi da de humanas e foi até as exatas, tá certo? Veja, 3 tipos de definição de uma população. Aí tu vê logo aí essa charge maravilhosa de um trem. Isso aí é trem, isso não é metrô não, tá? Um trem. Eu devia ter botado Camaragibe, gente. O metrô de Camaragibe ou talvez de Cavaleiro, né? É desse mesmo jeitinho. Imagina, abarrotado de gente por pouco espaço físico. Imagina aí, né, Robson? Ou a gente tá assim, prensadinho. Outra charge. Vê. Tem aí Penha, lotado, busão. Aí tu, Van, de alguma esperança, tem alguma coisa assim, sabe? O passarinho, coitado, bichinho. Ele tá sozinho. Imagina, gente, encurralado, mais prensado que nem sardinha dentro do busão. Olha outra população de uma rua aí lotadíssima. Misericórdia. Vem e vai de pessoas, tudo isso é o sentido de população. Então, a nossa linda, maravilhosa população brasileira, ela é o resultado dessa mistura de culturas e características físicas de diversas partes do mundo. São índios, são portugueses, são africanos, são árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e muitos outros povos que vieram aqui no início do século XX ajudar a formar a nossa belíssima população brasileira. Você sabia, gente, que a região centro-oeste é a menos populosa dentre todas as regiões? Tá, a prof. jurava que era norte. Por quê? Porque conta um pouco mais de 60 milhões de habitantes. Ela é a segunda menor densidade demográfica, ficando apenas atrás da região do norte, que tem só 10,01 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, nessa região centro-oeste, ela tem muitos planícies, muitos planaltos. Então, ela é a menos populosa, tá? Porque o território é acidentado, tá bom? Como também a do norte é, só que tem mais hidrovias, são mais rios, água. A região sudeste é a que se concentra maior número de residentes no Brasil? Em 2018 era 42,2% total do 207 milhões,9 milhões de pessoas. Em 2012, os residentes eram apenas 197,7 milhões. Já a segunda mais populosa é qual, gente? A nossa do Nordeste, com 27,2%. Em seguida vem os sulistas, 14,3%, a do Norte, 8,6%, e como iniciei com o Centro-Oeste, 7,7% de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? A população brasileira, gente, ela vem pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com mais de 208 milhões de habitantes,
Isso foi em 2018, tá? E é um dos países mais populosos do mundo. Dois fatores principais explicam esse crescimento populacional, que é o saldo migratório positivo, que a quantidade de imigrantes foi maior do que o emigrantes, o I com o E, em determinados períodos, tá? E além do crescimento natural ou vegetativo, taxa da natalidade sendo maior, graças a Deus, do que a taxa da mortalidade, certo? De 1970 para cá, essa taxa de crescimento brasileira teve uma queda constante. E quais são as causas? Houve uma diminuição da entrada de imigrantes no país e as famílias passaram a ter menos filhos, gente. Porque não é da minha bisavó. Minha avó era no mínimo 22, 18. Hoje em dia, desde 60 para cá, as mulheres estão mais no mercado de trabalho para auxiliar seus maridos, seus companheiros, suas companheiras, enfim. E com isso está tendo menos filho, né? E tem aquela estabilidade financeira. Como é que eu posso dar uma coisa melhor para 5 filhos se eu posso dar para 2? Então, o Brasil, gente, ele é um país com as maiores desigualdades sociais do mundo. Essa desigualdade, meus amores, se manifesta nas diferenças de renda entre as pessoas e o acesso à moradia, aos bens de consumo e aos serviços, como a água tratada, que você sabe que em muitos lugares não tem, coleta de lixo muito menos, e atendimento de médico, educação, entre outros. Tem, mas ainda não é o que poderia ser mais adequado. Mas, graças a Deus, temos. Piores lugares que não tem isso, né? Então, pare de reclamar e agradeça o que você tem na sua comunidade. Então, vamos lá. Veja a pirâmide Brasil etária, né, de 2012 até 2017. É uma pirâmide meio trouxinha, prof. Não, meus amores. Significa que a base, né, de infantil de crianças, os adolescentes, quase jovens, são maiores, então a população de trabalho ativo está bem maior, e pessoas mais idosas estão tá menores. Mas, infelizmente, essa pirâmide aí nem sempre redução de jovem tá no trabalho. Infelizmente, muito aumento de idosos e poucas pessoas, a nova geração neném, né? O que eu disse para os meus alunos. Vocês são a geração neném. Que é isso, professora? Não, vocês estão vindo para a escola. Mas aqueles que já terminaram o ensino médio não estão nem trabalhando, não estão nem estudando. Então, nenhum, nem outro. Geração neném, tá? Infelizmente. Muitos porque não tem a oportunidade do primeiro emprego. Nem sempre todo esse povo quer dar trabalho a um jovem experiente. Mas tem os projetos Menor Aprendiz, Jovem Aprendiz, que deveria tentar abraçar essa causa aí e minimizar esse grande número de jovens que estão sempre fora do trabalho. Populações tradicionais são aqueles grupos, gente, comunidades que vão ocupar determinados territórios e recursos naturais para garantir o seu sustento e ainda preservar os seus modos de produzir, de viver, o que inclui aí, por exemplo, conhecimentos, as crenças, as práticas transmitidas de geração a geração. Então, essas comunidades estão diversos povos indígenas, nas comunidades remanescentes dos quilombolas, nas comunidades dos cerrados, nas comunidades extrativistas, ribeirinhas, as caiçárias e muitas outras comunidades, tá bom, meus amores? Bom, as tradicionais ainda tiveram algumas dificuldades de manter os seus territórios por vários motivos. Uma delas são as invasões dos produtores agrícolas. Os pecuaristas, os madeireiros, os mineradores, os garimpeiros, a construção de estradas, as hidrelétricas e outras grandes obras, meus amores, nos territórios que eram habitados por alguma dessas comunidades. E o que acontece com esses povos indígenas, por exemplo, e outras comunidades que viviam na Amazônia, é um exemplo delas, tá bom? Infelizmente, tem que ceder, tomar seu território para fazer em nome do progresso. Só que isso devia visar, além do progresso, uma seguridade para essas comunidades indígenas, por exemplo, as caiçaras, as ribeirinhas, tá? Por quê? Porque existe uma grande pressão no mercado imobiliário para construir casas de veraneios, condomínios e hotéis.
em comunidades localizadas no litoral, por exemplo, como sofrem muitas comunidades que vivem no litoral da região do Sudeste e do nosso Nordeste. Isso tem muita especulação imobiliária. Preconceito e discriminação de setores de sociedade em relação, principalmente, das suas tradições, como é da comunidade terreiro, que pratica as religiões de matriz africana. Gente, há muito preconceito ainda em pleno século XXI. Degradação dos elementos naturais, das quais muitas dessas comunidades dependem disso, gente. Então, isso é um absurdo, tá? E o que acontece com a miscigenação, professora? Se a gente é um povo brasileiro, uma mistura dessa miscigenação, como os indígenas, os negros e brancos, todos os diferentes povos que existem aqui, nessa grande diversidade etnocultural do nosso país, e a gente ainda tem que, pelo IBGE, usar a classificação de cor ou raça, com 5 categorias: a branca, a preta, a amarela, a parda e a indígena. Nessas respostas do censo, ou de preencher documentos, por exemplo, as pessoas escolhem entre as 5 categorias a que considera pertencer, ou seja, faz uma autodeclaração ou uma autoatribuição. No meu registro de nascimento mesmo, eu sou uma mistura de negro com indígena. Aí eu sou amarela, tá? Já o meu filho, o registro, porque ele é muito branquinho, já o meu filho botou cor branca. Então, é uma mistureba linda que nós temos aqui no nosso grande e amado Brasil, só que temos um lado ruim dessa mistura, que é o racismo, porque é de uma forma estrutural, ou seja, está presente em todas as esferas da vida pública e social e ainda se manifesta na violência, na falta de acesso à educação, na saúde, entre outros aspectos, porque falta de informação não. Informação porque todo dia a gente vai na luta de buscar contra o racismo, isso desde pequeno até a sua fase idosa. Tanto mostrar que a população negra é a mais vulnerável à violência, é a prática do racismo que pode ser a causa de grande número de mortes, sobretudo de jovens negros que moram em periferias. Infelizmente, o número é crescente e tem menos de anos de estudo. De 2015 para cá, em média de 100 pessoas vítimas de homicídio no Brasil, 71 são negras. Você só vê o que está acontecendo nos jornais, nas reportagens, a gente vê que quase todo índice de violência da mulher, tudo, você vai ver que tem uma taxa de cor negra, preta. Bom, isso em uma idade de 15 a 29 anos. Infelizmente, é muito gritante. As mulheres negras, as pretas, são duplamente vulneráveis, porque sofrem violência de gênero, por ser mulher, e de cor, por serem negras. Entre as mulheres vítimas de morte por agressão no país, eram em 2015, 65. A maioria delas eram pretas. Hoje em dia está em torno de 70 e pouco por cento. Viu, gente? Infelizmente, é o que mais acontece. Reivindicação de luta do movimento negro, temos muito, porque a gente tenta acabar com o mito da democracia racial, reconhecendo que existe racismo no Brasil. Incluir no currículo das escolas, que deveria muito, disciplina que estude a história da África e do negro no Brasil. Temos, mas ainda não é muito bem divulgado, não é muito bem trabalhado. Eu tento, na minha aula de História e Geografia, trabalhar isso, gente. E principalmente mostrar a nossa linhagem, que nós não somos seres inferiores, só somos classificados inferiores por causa do povo branco que veio aqui e achava que nós temos jeitos inferiores, não temos cultura. Temos sim, a culinária é riquíssima, a cultura é belíssima, a religião diferente da católica, achava que é inferior. Nada disso, gente. Cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor por ser brasileiro. A gente com isso tem que combater a violência de todos os jeitos, de qualquer esfera de violência, tá? E defender ainda os direitos de quilombolas e das mulheres pretas. Promover a cultura e garantir o direito à manifestação das religiões afro-brasileiras. Porque se o Brasil é um país laico, laico significa que a gente tem direito de respeitar qualquer religião.
respeitando também as religiões que vêm da linhagem afro-brasileiras, tá bom? Imigração desses povos de origem europeia, os portugueses foram mais influentes na nossa formação, né? Por ser a maioria da nossa metrópole, que colonizaram a gente. E os aspectos mais marcantes que revelaram essa influência foi a língua portuguesa e a religião católica, né? Tanto é, quando não era um país laico, a gente era obrigado a ser catolicismo. Então, agora, graças a Deus, mudou. Qualquer religião seja muito bem-vinda e respeitada. Deveria ser assim, de fato. E os demais povos passaram a chegar com maior número, gente, após a independência de 1822. Trouxeram com eles a sua cultura, as suas técnicas de trabalho, a culinária característica de cada povo e, entre eles, muitas outras coisas, né, da linhagem cultural. A imigração foi estimulada primeiro, gente, pelo governo brasileiro. Qual era o objetivo? De garantir a ocupação do território. A partir de 1820, grande número de alemães, depois vieram italianos, fixaram principalmente na região sul, porque lá no sul o clima é bem propício dos países de origem dele. Então eles ficaram, desenvolveram a agricultura, a pecuária, em pequenas propriedades rurais. No auge da imigração brasileira, que aconteceu na passagem do século XIX ao século XX, com o fim da escravidão em 1888, trouxe uma grande leva de imigrantes para trabalhar predominantemente nas grandes fazendas de café no sul e no sudeste. No sudeste. Com um grupo mais numeroso ainda foi o dos italianos, que seguidos por portugueses e depois por espanhóis, que eles tinham técnica, domínio, então era muito mais fácil esse povo permanecer nessas terras e fazer esse tipo de produção na agricultura, tá? E além disso tudo, tem um negócio chamado xenofobia. A palavra não é bonita. Vamos lá, xenofobia. Além dos indígenas e negros, os imigrantes, gente, principalmente os refugiados, também são grandes vítimas de preconceito. Esse tipo de discriminação, atualmente, a gente usa a palavra xenofobia, que é uma rejeição ou ódio aos estrangeiros. Esse sentimento é manifestado por diversas maneiras. Quando o imigrante é obrigado a aceitar salários mais baixos que a média, quando enfrenta dificuldades para arrumar trabalho remunerado, quando ele é alvo ainda de frases agressivas, piadas preconceituosas e xingamentos e até vítima de agressão física, como aconteceu em alguns lugares aqui no Brasil e no mundo acontece muito isso, tá? Recentemente, nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente ouve reportagem que, em último caso, quem recebia ação de coisa do governo, uma ação humanitária, não. Era a população negra. Eles eram de última instância. Isso é um absurdo, né? Porque a pessoa já é refugiada, já está tentando sair de uma guerra para outro lugar, sair do seu país de origem, para tentar sobreviver no outro. Ainda passar por isso, eu acho isso um absurdo. Mas, infelizmente, se a humanidade está cada vez, só Deus sabe. Eu queria que fosse melhor, mas não está sendo. Aí a xenofobia é mais ou menos isso. Vê só, ontem eu vou contar a história do Brasil. Aí hoje, sei carinha branca. Aí hoje, nós vamos contar a história do Brasil. Não só o branco, tem o negro, tem o indígena, tem o povo misturado, tem todas as outras nacionalidades, um só povo. Mas esse tá com a carinha meio feiosa, né? Que ele vai contar a história do povo brasileiro. Por quê? Com a visão só dele? Por que tá tendo raiva das outras etnias? Não, gente. Então, se a gente tiver educação, a gente tenta minimizar essa xenofobia, esse preconceito. Por quê? Se for um país não muito bem letrado, não muito educado de forma de aprender, então a gente vai ser um povo analfabetizado, analfabetismo. Então, com isso, a gente vai desconhecer informações, assimilar e ainda fazer algumas certas críticas. Isso, infelizmente, está cada vez, eu não sei se é menor, porque a educação está batendo uma tecla, você tem que aprender, você tem que conhecer outras coisas, está dando oportunidades que eu, mais jovem, não tinha, meus amores. Você tem um leque de oportunidades,
tá? O governo está trazendo aí o PGM, coisa boa para o ensino médio, e fazer intercâmbio no outro país, aprender outras línguas. É muito interessante. Então, não deixe de estudar, não, meus amores. Hoje vocês estão aí, são ainda do fundamental, mas continue, porque através disso a gente pode alcançar outras coisas. Mas se a gente manter essa taxa de analfabetismo de 15 anos ou com mais idade, com um percentual de 6,6% de milhões de analfabetos, o Brasil não vai dar muito certo, não. Sabia disso? Também em 2019, tem um percentual de população, 46,6%, de 25 anos ou mais de idade, estava concentrada em nível de instrução até do ensino fundamental. Parava no 9º ano. Não dava continuidade. Não façam isso, meus amores. Vamos ver se cresce esse percentual que está em 27,4% do ensino médio completo ou com equivalente, e só apenas 17,4%, ou está em torno hoje de 20 e pouco por cento, nível superior. Porque muitos deles não conseguem sair do ensino médio. Se não conseguir o superior, tente primeiro o técnico, depois vá para o superior, tentar trabalhar, arranjar emprego, se não der diretamente, porque o bom intuito mesmo é direto superior, para ter uma escolaridade melhor, para você ter um tipo de criticidade melhor, e com isso vai melhorando mais a escolaridade do nosso país. E tentar minimizar essas dificuldades que temos, o preconceito e a xenofobia. A região do Nordeste, a nossa, por exemplo, ela apresentou a maior taxa de analfabetismo, 3,9%. Isso representa a taxa aproximadamente 4 vezes maior do que as outras taxas na região do Sudeste, do Sul, que ambas são em torno de 3,3%, região do Norte foi 7,6%, na região Centro-Oeste, 4,9%. Apesar que estamos mudando esse quadro, graças a Deus. Estão mudando, porque nossos estados do Nordeste estão melhorando um pouquinho a cada dia em relação a isso, tá? Mas aqui eu tenho que dar estatística. E essa taxa de analfabetismo vai mais para os homens. Os homens parece que param, não querem estudar. As mulheres, por melhoria de vida, de trabalho, elas se esforçam mais chegar ao ensino médio e ao ensino superior. E homens não. E ainda tem outro fator importante. As pessoas pretas ou as pardas, aí tem a taxa altíssima ainda, 8,9%, mais do que o dobro observado em pessoas brancas, que é só 3,6%. Vamos mudar esse quadro, né, meus amores? Pobreza não significa falta de educação, não, tá? Avalie isso. Bom, vocês, meus anjos, prestem atenção. Ter acesso à educação de qualidade está lá na nossa Constituição. É direito fundamental para o desenvolvimento da cidadania e a ampliação da democracia. Os investimentos públicos em educação são de extrema importância para reduzir a pobreza, criminalidade e a ampliação do crescimento econômico, bem-estar e acesso a direitos fundamentais pela população. Então, se ligue, tá, meus amores? É direito seu, tá dentro da nossa Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, tá bom? O que vocês acharam da nossa aula? Gostaram? Espero que tenham gostado, sim, tá? Então, espero você na próxima aula. Fique com Deus. Beijos. Tchau.